pessoal, boa tarde a todos, né? Começando aí a nossa última semana de matéria nova, né, da disciplina de sinais e sistemas. Né? Nós temos uma aula de teoria da amostragem hoje e na próxima quinta-feira. Né? E aí já na semana que vem, na terça-feira, nós temos a nossa aula de revisão. E depois, na quinta-feira da semana que vem, nós temos a nossa segunda avaliação. A avaliação, como vocês já sabem, vai ser feita no MATLAB Grader, então o resultado ali sai nas primeiras horas de sexta-feira, né? E o que acontece? Chegou a nota 6 ou mais, está aprovado direto, né? Se ficou com nota abaixo de 6, está em recuperação, né? E nós temos um novo ciclo de revisão e aí a prova de recuperação na semana subsequente. Mas se a gente chegar a essa situação, aí eu dou mais detalhes. Então vamos começar aqui o assunto da aula de hoje. Vai postar um simuladão, professor? Sim, para revisão de terça que vem. Beleza. Então, pessoal, a aula de hoje, o script ou amostragem 15.mlx, nós teremos aí nossa aula de teoria da amostragem. Aqui, pessoal, nessa aula a gente vai fazer a ponte entre o trabalho que a gente desenvolveu no decorrer desse semestre em sinais e sistemas, né, com a teoria de sinais e sistemas analógicos, né, de maneira mais aprofundada, para a disciplina do próximo semestre de processamento digital de sinais, onde nós teremos uma abordagem mais aprofundada em sinais e sistemas digitais. Como, né, a natureza, de uma forma geral, é analógica, né, a gente, né, sempre que vai trabalhar com processamento digital de sinais, né, na grande maioria das vezes, isso envolve um processo de digitalização dos sinais, né, porque os sinais físicos aí são quase sempre sinais analógicos, e para que seja feito, para que possa ser executado um processamento digital de sinais, eu preciso transformar o domínio desse sinal de analógico para digital. O processo de digitalização, pessoal, que é realizado num conversor analógico digital, isso eu sei que vocês já estudaram aí com o professor Márcio lá em sistemas digitais, ele na verdade a gente fala que ele realiza duas operações. A primeira operação é a amostragem propriamente dita, que é a discretização do sinal no domínio do tempo, ou seja, eu saio de um sinal, né, no domínio do tempo contínuo, um sinal analógico, x de t, onde t é um valor real, e passo para um sinal discreto, x de n, onde n é um índice inteiro. Então esse é o passo, né, que a gente chama de discretização. Existe um outro passo, pessoal, que a gente não vai abordar os resultados dele, que é a quantização. A quantização é quando eu tomo aquele valor discreto, x de n, e falo, só que agora ele está representado aí numa amostragem em 16 bits. Em 16 bits, pessoal, indiferente de que forma eu resolva codificar esses 16 bits, eu tenho, né, 2 elevado a 16, que vai dar aí um pouco mais de 64.000 representações possíveis. É isso. Não tenho mais representações alternativas além da que é oferecida por 2 elevado ao número de bits que eu estou utilizando. Então a gente percebe que no processo de quantização, ele não deixa de ser uma discretização, só que aí no caso da variável dependente, né? A discretização que a gente chama mesmo, que é o processo de amostragem, ela é uma discretização da variável independente. Eu vou de t contínuo para um n discreto, um índice inteiro. Na quantização, eu saio de um x de t, que está definido para qualquer valor real, e eu vou para um x de n, onde os valores de x estão dentro de um intervalo. Obviamente, pessoal, que a quantização é um fenômeno mais difícil de ser estudado,
porque ele introduz um erro aí na minha amostragem, um erro que só pode ser caracterizado de forma estatística. Mas a discretização já é um processo, né, determinístico, um processo fácil de equacionar e mais fácil de estudar. Então, para efeitos, né, da abordagem que a gente vai ter aqui em sinais e sistemas e da abordagem que a gente vai continuar no próximo semestre na disciplina de processamento digital de sinais, a gente vai considerar somente a discretização, ou seja, o fenômeno da amostragem. Né? A gente vai considerar então que o sinal no tempo discreto e o sinal digital, né, que é quando ele já foi quantizado, são equivalentes. Obviamente que isso não é verdade, mas nós não estudamos a nível de graduação os efeitos da quantização em um certo número de bits. Matematicamente, pessoal, a definição da amostragem é bastante simples. Nós temos aí a amostragem uniforme, onde eu vou ter um certo período de amostragem, T maiúsculo, que é um valor maior do que zero. E aí eu tenho que a minha sequência, x de n, é igual à minha função x de t para t igual a todos os múltiplos inteiros do período de amostragem, onde n aí representa, de novo, um índice inteiro. Para ilustrar o processo, pessoal, vamos fazer um sinal analógico. Então aqui, para criar um sinal analógico simples, pessoal, eu crio um sinal analógico cuja resposta em frequência dele, repara que eu tenho o domínio, no meu gráfico aqui as abscissas dadas em frequência, em hertz, e eu tenho no eixo y o x de f. Ou seja, aqui eu tenho uma representação da transformada de Fourier do sinal. Então aqui eu simplesmente defini que o meu espectro do meu sinal real é um pulso triangular. Por que eu defini como um pulso triangular? Primeiro, é um sinal simples de desenhar. Segundo, né, ele é claramente limitado em frequência. Né? A gente percebe aqui que ele tem um espectro diferente de zero só entre -1 e 1. Fora desse intervalo, o espectro dele é zero. Essa limitação de espectro vai ser importante depois. Mas ele é um sinal fácil de desenhar, né? Mais adiante vai ficar mais claro por que essa escolha. Mas a ideia então é que eu peguei um sinal qualquer que tenha essa transformada de Fourier. Bem, pessoal, é simples obter qual que é o sinal no tempo que tem essa transformada de Fourier, simplesmente fazendo a transformada de Fourier inversa. O sinal, pessoal, é seno de πt ao quadrado dividido por πt, denominador todo ao quadrado. Ou seja, é um pulso sinc ao quadrado. Então esse cara aqui, esse sinal com uma oscilação em torno do zero mais pronunciado e oscilações menores ali entre os cruzamentos por zero que ele tem um tempo inteiro, é o pulso sinc dado por essa expressão e que possui essa transformada de Fourier. Então percebam, pessoal, que esse cara aqui tem todas as características que a gente bateu no decorrer desse semestre de um sinal bem comportado. A gente não vai provar isso agora, mas é simples demonstrar que a área embaixo desse sinal é limitada e que se eu pego esse sinal ao quadrado, a área embaixo dele ainda é limitada, ou seja, é um sinal L1 e também é um sinal L2, né? É um sinal de energia. Todo sinal fisicamente realizável é um sinal de energia. Então ele é bem comportado nesse sentido e, mais importante, ele é um sinal localizado. O que isso quer dizer? Embora o domínio dele, o suporte, que são os valores do domínio, onde ele é diferente de zero, seja infinito, ele só cai para zero mesmo, essa função no tempo aqui, quando o tempo é infinito, a gente percebe que ele é um sinal que a gente chama de decaimento rápido. Existe aqui uma região no tempo, que é próxima da origem, que contém a maior parte da energia do sinal. E conforme eu me afasto desse tempo,
a parcela de energia que é contribuída, né, para tempos distantes da origem, ela vai se aproximando muito rapidamente de zero, ou seja, é um sinal de decaimento rápido. Todas essas características, pessoal, são características de sinais que a gente tem, que acontecem naturalmente, sinais que a gente observa aí na natureza. Então, são sinais de energia finita, obviamente, e são sinais com decaimento rápido, ou seja, são sinais que não têm uma duração indeterminada, né? Por mais de que eles não necessariamente caiam para zero num intervalo muito bem definido, ele se aproxima rapidamente de zero a ponto de a gente considerar que o sinal é convergente, de uma certa forma. Então aqui eu tenho então, esse pulso sinc ao quadrado, que é só uma escolha conveniente para representar a amostragem. E aqui eu tenho a transformada de Fourier dele, que é um pulso triangular. Reparem o seguinte, aqui eu tenho um triângulo, né, que a base é 2, né, que vai de -1 até 1, a altura é 1, então aqui eu tenho um triângulo de área 1. Através da integral desse x de f, eu consigo dizer que esse sinal possui energia de 1, né, que seria a área ao quadrado disso. Bem, ao quadrado disso ele vai ter a mesma base, ele vai ter a mesma altura, né, então ele continua valendo 1. Já o pulso sinc é um pouquinho mais difícil demonstrar que a área embaixo dele é 1, mas é verdade, né, a área embaixo desse pulso sinc é unitária, né, apesar do seu pulso sinc ao quadrado. Então, tanto a energia medida pela frequência quanto ela medida pelo tempo vão dar, né, o mesmo resultado. Isso é uma propriedade da transformada de Fourier. Seguindo para a amostragem desse sinal. Se eu tenho um sinal, um par transformado, ó, x de t para x de f, ou seja, tem um sinal analógico, x de t, que possui transformada de Fourier x de f, ou seja, a transformada de Fourier converge, ela está bem definida, eu tenho todas as relações necessárias lá. Eu posso demonstrar, pessoal, que a versão amostrada desse sinal, xn de t, ou seja, o x de t, mas somente para as amostras inteiras, n múltiplo do período da amostragem, que é exatamente o que eu faço aqui, né, na amostragem uniforme, ele vai possuir uma transformada de Fourier que, na verdade, é uma sobreposição do espectro do sinal original. Ou seja, uma vez que eu fiz a amostragem no domínio do tempo, a transformada de Fourier desse sinal amostrado é a transformada de Fourier do sinal original, só que ela vai ser copiada em cima de todos os múltiplos inteiros da frequência de amostragem. A frequência de amostragem aqui é 1 sobre t, onde t é o período da amostragem. Então, repare, o x de f é esse espectro triangular aqui, é o meu sinal original. O que acontece depois que eu amostro isso? O meu espectro ele vai ser escalado de 1 sobre t, mas isso não é importante, mas ele se torna uma combinação, né, linear com k de menos infinito até mais infinito, de x de f mais kfs, ou seja, eu vou ter cópias do meu x de f sendo somadas uma do lado da outra, separadas de múltiplos inteiros da frequência de amostragem. Com isso, pessoal, nós temos duas situações possíveis. Por exemplo, aqui eu peguei aquele mesmo sinal, repara que a minha cópia central do espectro em cima do zero é do meu sinal original, é do meu sinal analógico. Então ele tem um espectro triangular, ele é 0 até -1, a frequência -1, e depois ele sobe linearmente até o ponto 0, onde ele vale 1, e depois desce linearmente até a frequência de 1 Hz, onde ele vale 0 de novo.
que acontece aqui? Aqui eu peguei esse sinal aqui e coloquei cópias dele lado a lado, né? E reparem aqui, eu tenho a minha cópia centrada em 0 Hz, eu tenho uma outra cópia centrada em 3 Hz, e obviamente isso ia continuar. Eu escolhi fazer um gráfico com frequência de -5 a 5 Hz, né? Mas então tem uma cópia centrada aqui em 3, e eu também vejo uma outra cópia centrada em -3. Mas, de novo, é de um somatório de menos infinito a mais infinito, então isso continua. Eu vou ter depois uma outra cópia centrada em 6, em 9, em 12 e assim sucessivamente. E para o lado negativo também, -3, -6, -9, -12, até menos infinito. Então o que acontece? Quando eu faço a amostragem do sinal, a amostragem uniforme, o que acontece é que no domínio da frequência, eu sobreponho cópias deslocadas do meu espectro original. E o deslocamento é de múltiplos inteiros da frequência de amostragem. Reparem aqui que esse gráfico no eixo Y, pessoal, é x de f sobre t. Eu deixei o t em evidência aqui na própria denominação do eixo para poder manter o gráfico aqui simples, né, variando de 0 até 1. Né, sem contar aqui explicitamente com um valor de t para poder traçar os gráficos. Então, isso é o que acontece com o espectro de um sinal quando eu faço a discretização dele, ou seja, um sinal digital, ele tem um espectro com essa cara, ele tem um espectro que a gente percebe que é periódico, né, que o espectro se repete e ele tem, né, uma taxa de repetição que a gente vai ver que está relacionada com, né, a frequência de amostragem. Aqui, pessoal, eu fiz o espectro, mas aqui basicamente eu peguei tracejado em vermelho e coloquei o meu sinal original. Com os pulsos STEM em azul, que é a forma tradicional que a gente tem de representar sinais digitalizados ou sinais digitais já, eu plotei a versão do sinal discreta. Ou seja, reparem que a minha frequência de amostragem a gente percebe aqui que é de 3 Hz, e aqui a gente percebe que a cada intervalo, né, de 1 segundo, eu tenho 3 amostras por segundo. Eu tenho o sinal sendo amostrado a uma taxa de 3 Hz, né, na figura. Aqui fica bem claro, ó, eu defino fs como 3, e aqui eu simplesmente defino os meus índices, né, de -5 a 5, 1 sobre fs. Obviamente que aqui ele não está trabalhando com n inteiro, está trabalhando com n vezes t em segundos, mas na escala do gráfico funciona da mesma maneira. Então, eu tenho essa amostragem. Ou seja, na função contínua, que era o meu pulso sinc ao quadrado, esse conjunto de valores em azul representa o gráfico da função contínua. A pergunta é, conforme eu aumento o número de pontos, essa representação ela fica melhor ou ela tem um ponto onde ela não faz mais diferença? Pessoal, o que vocês acham? Eu acho que tem um ponto que não faz mais diferença. Tá. Você, Murilo, o que você acha? Bom, então, professor, eu acho que também, acho que vai ter um ponto que... Beleza, vocês estão certos. Mas aí agora fica a pergunta. Vocês acham que esse cara aqui, com esses pontos aqui, isso está suficiente? Eu tenho alguma informação que vai estar sendo perdida aqui dessa amostragem ou não? Ou para ter certeza que essa curva... Tem bastante. que essa curva estava pegando certinho em cima desses pontos, porque a ideia é a seguinte, eu tenho só os pontos em azul,
eu preciso reconstruir a curva em vermelho só tendo os pontos em azul. Essa é a ideia de não perder nenhuma informação. Vocês acham que está suficiente ou que ia precisar mais pontos? Olhando aqui. Não, aí precisa de mais pontos nesse caso. Pois é, não precisa. Essa representação aqui, eu sei que parece que não, porque a gente olha os pontos espaçados em um formato razoavelmente arbitrário na curva, mas essa representação aqui está perfeita. Como que eu sei disso? Olhando na frequência. Pessoal, aqui eu tenho a frequência do sinal já discretizado, onde ele simplesmente pegou o espectro do sinal analógico original e colocou cópias separadas de múltiplos da frequência de amostragem, uma do lado da outra. Pessoal, baseado no que a gente já aprendeu em sinais sistemas, o que eu posso fazer com o espectro desse sinal aqui, que já foi discretizado, para voltar para o meu sinal original, para o meu sinal analógico? Fazer uma transformada inversa? Não. Eu tô aqui com o sinal do meu, o espectro do meu sinal amostrado, mas é basicamente só uma representação dele aqui. O que eu estou perguntando é, tanto aqui eu poderia perguntar, né, o que eu faço com esses pontos para obter a curva, mas a gente ainda não chegou lá. Mas eu estou perguntando para vocês, o que eu faço com esse espectro? Esse é o espectro do sinal amostrado. O que eu posso fazer com esse espectro para voltar no espectro do sinal original? Porque a relação entre o sinal e a transformada de Fourier dele é única. Se eu voltei para esse espectro aqui, eu voltei para esse sinal. Não tem como eu conseguir um sem o outro. Então, o que eu posso fazer nesse espectro aqui do sinal já digitalizado para retornar para o espectro do sinal original? Porque essa é a ideia, de eu poder fazer a amostragem. Eu sei que eu não perdi informação se eu consigo voltar onde eu estava antes, se eu consigo reconstruir o sinal original, né, de forma que ele seja equivalente ao que eu tinha no início. Nós já estudamos, pessoal, o que precisa ser feito aqui. Estudamos recentemente. Não me lembro, professor. Pessoal, para eu ter o espectro original de volta, eu preciso preservar esse conteúdo em frequência aqui entre mais e menos 1 Hz, certo? Isso aqui eu tenho que manter como está. E aplicar um ganho de T, né? Porque ele tá dividido por T aqui e aqui não. Aqui ele é de 0 a 1 mesmo, não é de 0 a T. Então eu preciso preservar essas frequências entre menos 1 e 1, aplicando um ganho de T para voltar ao mesmo tamanho original. E eu preciso fazer o que com esses outros conteúdos que eu tenho, das frequências aí de mais ou menos 2 Hz em diante, uma frequência maior do que 2 Hz em módulo? O que eu preciso fazer com essas outras cópias do espectro? Eu não preciso rejeitar elas? Idealmente, para eu pegar esse cara aqui e retornar o espectro do sinal original, eu preciso preservar o pico central, né, a cópia central do meu espectro, e matar todas as outras. Eu consigo fazer isso com um filtro passa-baixas. Um filtro passa-baixas aqui, repare, eu tenho de menos 1 a menos 2 Hz, aqui eu tenho minha banda de transição. De menos 1 a 1 Hz eu tenho a minha banda de passagem, que eu preciso especificar aqui, né, tão apertada quanto eu queira. A sua oscilação para eu não distorcer o sinal reconstruído. E para essas outras cópias aqui, que estão em frequências, né, a partir de 2 Hz em módulo, o que eu preciso fazer
é garantir uma atenuação mínima, de forma que isso esteja tão próximo de zero quanto eu possa fazer. Ou seja, para tomar um sinal amostrado e reconstruir ele, né, como um sinal analógico, basta uma simples filtragem passa-baixa. Um filtro passa-baixa consegue pegar esse espectro aqui e voltar para esse espectro original, de maneira que ele consegue literalmente pegar, né, um filtro passa-baixas, consegue pegar essas amostras aqui em azul, esses pontos amostrais, e retornar para a curva em vermelho que a gente tem do pulso sinc ao quadrado. Porque o que acontece em falar, como que eu sei, se eu não colocar mais um ponto aqui, como que eu sei que essa curva não faz alguma coisa estranha entre essas duas amostras? Porque esse é o argumento que a gente tem no domínio do tempo, né? Assim, beleza, aqui eu vejo que eu tenho uma curva comportada entre os pontos. Mas e se eu não tivesse plotado a curva em vermelho aqui para verificar isso? O que me garante que a função contínua que esses pontos estão ligando não tem, sabe, mais variações aqui no meio, algo que eu ia precisar de mais pontos para visualizar? O espectro me garante isso, pessoal, porque, de novo, o sinal quando ele tem variação muito rápida, se fosse para ele ter muitas variações entre as amostras, quer dizer que ele ia precisar de um conteúdo em frequência muito maior. Um sinal que tem um conteúdo em frequência que está limitado entre mais e menos 1 Hz, ele é um sinal com variações lentas, porque ele tem um conteúdo em frequência para frequências muito baixas. Ou seja, essa amostragem aqui em 3 Hz, ela é mais do que suficiente para representar perfeitamente bem esse sinal. Vamos ver o que acontece quando essa amostragem não é tão bem feita. Então aqui a gente fez toda essa análise para uma frequência de amostragem de 3 Hz. Aqui eu estou usando uma frequência de amostragem de 1.6 Hz. Pessoal, de novo, o meu espectro original ele tem uma largura de mais ou menos 1 Hz. E agora eu vou ter cópias desse espectro separadas de múltiplos de 1.6 Hz. A gente percebe aqui que as cópias não estão suficientemente espaçadas. Aí o que acontece? Uma se sobrepõe sobre a outra. E aí o que acontece? Eu ainda tenho uma figura muito parecida, só que como eu tenho que a cauda dos pulsos triangulares está se sobrepondo ali, na região de frequências mais altas, uma cauda linear caindo para a esquerda, para a direita, e uma outra cauda linear crescendo também para a direita, ambas com a mesma inclinação, né, elas vão somar para um valor constante. Daí o porquê a escolha do pulso triangular como espectro aí, ele facilita muito esse desenho, né, principalmente quando eu tinha que fazer esse desenho à mão. Então aqui eu tenho o espectro do sinal amostrado. Reparem a diferença, pessoal. Onde eu usei uma frequência de amostragem de 3 Hz, eu tenho cópias, né, justapostas, né, ou seja, copiadas lado a lado sem sobreposição. Cada cópia, pessoal, é uma cópia fiel do espectro do sinal original. E mais importante, eu consigo separar elas. Basta especificar um filtro passa-baixa aqui, em cima dessa frequência central, que eu volto ao meu espectro original. Eu tenho banda de transição para isso, mas por simplicidade vamos considerar até um filtro ideal, né? Então eu consigo recuperar o espectro do meu sinal analógico porque as cópias estão, né, separadas umas da outra. Quando a minha frequência de amostragem não é tão alta, aqui ao invés de 3 Hz eu usei 1.6 Hz, agora as minhas cópias ficam sobrepostas, né? Eu não tenho um espaçamento suficiente entre, né, as cópias
do espectro original para garantir que uma não vá se sobrepor à outra. Isso, pessoal, traz aqui uma coisa que a gente não percebe tão bem. Eu falo aqui, ó, no domínio do tempo a gente está enxergando a amostragem de novo, no domínio do tempo. Então, se eu olho no domínio do tempo, eu consigo ver. Ó, essa aqui é uma amostragem de 1,6 Hz do pulso sync. Essa daqui é uma amostragem de 3 Hz. Então a gente sabe, assim, ó, a amostragem de 3 Hz é melhor do que 1,6 Hz. A gente imagina porque tem mais pontos. Mas do mesmo jeito que não ficou claro para vocês que esses pontos aqui representavam a curva, sem perder nenhuma informação, olhando aqui no domínio do tempo, vocês também não têm como saber que esses pontos aqui, eles não representam aquela curva, sem perder informação. Vai haver uma distorção. A gente só consegue enxergar isso olhando as coisas na frequência. Por quê? O que eu tenho agora, se eu tento fazer uma filtragem passa baixa para isolar a cópia central do meu espectro, eu não consigo voltar para o meu espectro triangular. Eu não consigo voltar para esse caso aqui, isolado. Porque agora o que acontece? Se eu faço uma filtragem passa baixa desse cara, eu vou ter sim a parte triangular aqui que não foi corrompida, beleza. Só que nesse pedaço aqui, é como se eu tivesse adicionado um patamar plano, né, um valor constante em cima do espectro, o que não existia antes, né, era algo que não existia antes, ou seja, agora é como se eu tivesse aqui, se eu pegar de -1 a 1, ao invés de ter algo triangular perfeito, agora eu tenho algo que é um pulso retangular até ponto 4, e aí, a partir da metade disso, sobe um pulso triangular. Então, um pulso triangular em cima de um pulso retangular não era o que eu tinha no espectro original. O espectro original era de um sinal triangular. Ou seja, a gente até olha aqui e fala assim, não, mas as amostras estão em cima da curva. Sim, as amostras estão em cima da curva. Só que a hora que eu passo uma filtragem passa baixa em cima desses pontos, essa curva em vermelho não é a curva resultante. Eu vou chegar num lugar diferente. Essa distorção, pessoal, essa distorção da reconstrução do sinal é chamada de aliasing. É a sobreposição, né, das componentes em frequência no domínio de Fourier. O que acontece aqui? Nesse lugar aqui onde as cópias se sobreporam, pessoal, eu fiquei com uma transformada de Fourier constante aqui em vários intervalos. Aqui diferentes frequências das diferentes cópias do espectro se misturaram. Mas do ponto de vista do sinal discreto, é tudo a mesma frequência. Por isso o nome aliasing, vem do inglês alias, que a gente pode entender aqui em português como um apelido, né? Algo que a gente pode chamar pelo mesmo nome. Aqui ele está basicamente tornando frequências que são frequências distintas do meu sinal. No sinal discreto ele considera que são iguais, são as mesmas frequências. É obviamente que os seus conteúdos então se somam, mas se somam onde não deveriam ser somados, ocasionando a distorção. De maneira, pessoal, que é muito simples mostrar, voltando aqui para o gráfico da amostragem feita corretamente, né? De novo, por que a escolha da função triangular como meu conteúdo em frequência é fortuita? Não só ela fica com um desenho muito simples, que a gente mostrou que é importante ali embaixo, mas eu olho esse espectro e falo, essa é uma função com espectro limitado. Todo o conteúdo em frequência desse sinal é abaixo de 1 Hz. Né? De novo, a gente não olha as frequências negativas, eu posso olhar e falar, esse sinal tem conteúdo em frequência de 0 a 1 Hz. Fora desse intervalo, a transformada de Fourier dele é 0. É isso aqui no original.
E aí o que acontece? Para eu garantir que a amostragem foi feita corretamente, eu preciso olhar e falar, bem, eu vou colocar uma cópia do lado da outra. Então vamos olhar aqui a primeira cópia. Então aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho a frequência máxima do meu sinal, que é 1 Hz. Vamos chamar de FM, a máxima frequência presente no sinal. Aqui eu tenho a minha frequência de amostragem, que a gente tem chamado de FS, que aqui é 3. E aqui esse ponto 2 aqui, ele nada mais é do que o FS menos o FM, né? Porque eu tenho as cópias aqui, mais FM, menos FM, né? Aqui eu tenho FS, FS mais FM, FS menos FM. Basicamente eu preciso garantir que esse FS menos FM, que dá 2, tem que ser maior, ou seja, tem que estar à direita de FM, que é 1, de forma que eu garanto que exista uma separação entre as cópias. É daqui que vem esse resultado final, que eu cheguei até a adiantar a discussão deles com vocês na aula passada, né? Porque toda a teoria da amostragem ela pode ser sumarizada de forma bem simples através do teorema da amostragem, né? Onde o sinal analógico x de t deve, deixa eu deixar isso aqui em negrito, ele deve ter banda limitada, ou seja, o seu espectro x de f deve ter suporte compacto, sendo nulo para uma frequência maior que a frequência máxima. Ou seja, para eu poder amostrar um sinal, esse sinal deve ser de banda limitada. Isso, pessoal, não é uma restrição severa. Todo sinal fisicamente realizável possui espectro limitado. Então não é uma preocupação prática para nós. O sinal de voz que vocês estão ouvindo agora e que está sendo digitalizado e está sendo reproduzido aí nos alto-falantes de vocês é um sinal limitado, né? Sinais de vídeo, né? Imagens que vocês estão vendo, tudo isso a gente pode tratar num contexto de sinais e tudo isso possui banda limitada. Então na prática a necessidade de que x de t seja de banda limitada, não é algo que limita severamente a amostragem, porque, de novo, todo sinal fisicamente realizável é de banda limitada. A gente tem alguns exemplos teóricos de sinais que não são de banda limitada, né? Aí, obviamente, que a restrição não se aplica, mas não são sinais de interesse prático, são sinais, né, que a gente usa em exemplos teóricos. E aí o que acontece? A frequência de amostragem deve atender o critério, uma frequência de amostragem maior do que 2 FM. Lembrando que FM é a máxima frequência de amostragem. O valor exato de 2 FM, pessoal, ele não serve. Repare, FS maior do que 2 FM, não maior ou igual. Na próxima aula a gente vai ver um exemplo que deixa muito claro por que o 2 FM não serve. Mas esse valor limite, pessoal, é chamado de taxa de Nyquist. A ideia principal é, para que uma amostragem seja bem sucedida, ou seja, para que eu possa recuperar o meu sinal analógico a partir das amostras, né, digitalizadas do meu sinal, a frequência de amostragem então tem que ser maior do que a taxa de Nyquist. E a taxa de Nyquist é um cálculo super simples que eu já tinha adiantado para vocês, é 2 vezes a máxima frequência do sinal. Então, para voltar naquele exemplo de áudio que nós discutimos na quinta-feira passada. Pessoal, frequência de áudio, a gente considera, né, que o som vai até qual frequência, né, que a gente considera a banda audível. Ela é diferente de pessoa para pessoa, ela também varia com a idade, mas nós temos um valor padrão, né? Frequência de áudio vai até qual valor? 20 kHz? A gente considera o valor padrão de 20 kHz. Então, quais vão ser as frequências de amostragem para aplicações de áudio? Vão ser a partir de qual valor? De 0 kHz, né? Não. Se a frequência do áudio vai até 20 kHz, as frequências de amostragem do áudio, elas vão a partir
de 40 kHz. Eu preciso que as frequências de amostragem para áudio sejam maiores que 40 kHz, né? Porque o meu sinal vai até 20K e eu preciso respeitar o dobro da máxima frequência, ou seja, 40K aqui, e a minha frequência de amostragem tem que ser maior que isso. É por isso que você encontra o padrão CD, por exemplo, 44.100 Hz, é um valor maior que 40 Hz. O porquê especificamente da escolha do valor de 44.100 Hz são questões históricas e da maturação da tecnologia digital. Mas a ideia é, qualquer valor maior do que 40 kHz, a princípio serve, teoricamente. Só que a gente costuma usar valores substancialmente maiores. Por exemplo, se a gente pega hoje codecs de áudio, quase sempre, porque o CD é um bem antigo já, mas codecs atuais de áudio, quase todos eles trabalham com a frequência de amostragem a partir de 48 kHz. E aí a gente fica pensando a princípio, falou, pô, mas por que 48 kHz? Porque, 8 kHz em cima de 40, 8 é 20%. Eu estou fazendo uma amostragem 20% acima do que eu precisava fazer. Por princípio, assim, para usar valores inteiros, 40.001 Hz funciona. Por que usar 48.000 nos codecs modernos? De onde vem essa necessidade? Porque é 20% mais amostras, ou seja, o tamanho dos arquivos aumenta 20%. Para eu transmitir isso, ocupa 20% mais banda. Para eu processar isso, ele vai consumir 20% mais operações, assumindo que o processamento é linear, porque se não for, fica ainda maior. Então, assim, por que é tão comum encontrar sobreamostragens? E o áudio ainda é bem tranquilo, pessoal. 20% em cima dos 40% é bem pouco. A gente encontra aí frequências de amostragem típicas em várias aplicações que é de 2, 3, 4 vezes, às vezes 10 vezes a taxa de Nyquist, ou seja, uma frequência de amostragem muitas e muitas vezes superior ao mínimo. A razão de ser feito isso, pessoal, é que isso nos permite simplificar a circuitaria analógica. Hoje, pessoal, a gente está num ponto, em termos de tecnologia, em que soluções digitais são muito baratas. Ter um aumento, né, de 20%, por exemplo, no caso do áudio a 48 kHz, no volume de dados a serem processados, ele traz muito pouco impacto em termos de custo total para a construção do processamento, e o seu custo marginal de operação também tem impacto muito baixo. Só que essa margem extra da frequência de amostragem me permite utilizar soluções analógicas muito mais simples. Por quê? Porque toda amostragem, pessoal, vem precedida de uma filtragem analógica. O exemplo do áudio. Pessoal, nós ouvimos as vibrações mecânicas até 20 kHz ali, se a gente for trabalhar com o valor padrão. Só que as vibrações mecânicas, elas não terminam naquela frequência. É só que a gente não ouve mais. Nosso ouvido não é sensível. Mas existe, vocês já sabem, já ouviram falar, ultrassom. E pior, os nossos sensores, um microfone de eletreto, por exemplo, que é um dispositivo bem simples que a gente pode usar para captar som, ele é sensível a frequências ultrassônicas, ou seja, o sinal elétrico está ali. Então, antes de fazer uma amostragem, eu preciso garantir a limitação da banda. Ou seja, nem sempre a gente trabalha com a banda natural do sinal, né? Porque às vezes essa banda ela é muito grande e a gente não está interessado em tudo isso, a gente está interessado só no que a gente chama da banda de interesse, que vai ser uma fatia do meu sinal. Então, quando eu pego um sinal de um microfone para aplicações de áudio, ali eu tenho um sinal com banda bem maior do que 20 kHz. Mas eu vou lá e filtro
aplico um filtro passa-baixas ali para garantir que na hora que chegar na digitalização, o sinal está de banda limitada. Esse filtro passa-baixas, pessoal, que a gente faz antes da amostragem, é chamado de filtro anti-aliasing. Esse é um exemplo de uma aplicação de filtragem analógica que sempre vai existir, que a tecnologia digital não consegue substituir. Por quê? Esse é o filtro que eu preciso aplicar no sinal analógico antes de digitalizar. Depois que eu digitalizei, se eu não faço uma filtragem anti-aliasing, eu já tenho algo assim, eu já tenho o sinal sobreposto na frequência. Já ocorreu o aliasing, já ocorreu a distorção, né? As minhas amostras não tem mais uma correspondência fiel com o sinal original. Então não é nada que eu consigo corrigir no domínio do tempo discreto. Eu preciso fazer isso antes da digitalização. E pelo mesmo caminho, pessoal, como eu expliquei para vocês, para tomar essas amostras aqui e reconstruir o sinal analógico, que é o que está, por exemplo, acontecendo agora no computador de vocês, vocês estão recebendo esse stream digital, né? Essas informações são todas digitalizadas, mas no alto-falante está tendo a reprodução de um sinal de voz analógico. As amostras de áudio que estão chegando aí para vocês, estão sendo reconstruídas, essa reconstrução é através da simples aplicação de um filtro passa-baixas analógico que vai fazer a reconstrução do meu sinal contínuo. Então percebam, existe um passa-baixa para conversão analógico-digital e também é necessário um passa-baixa para conversão digital-analógico. Então, percebam a importância que a gente tem em filtragem passa-baixa analógica, mesmo quando a gente vai trabalhar com soluções digitais de processamento, que é algo que a gente vai visitar em mais detalhe no próximo semestre. Só que, como isso ajuda? Pessoal, aqui, lembra quando a gente discutiu como era possível pegar essa cópia central do espectro para voltar ao sinal original? Eu só precisava amplificar ela, né? Fazer ela vezes T, para perder essa unidade de 1 sobre T que ela tem no pico, e zerar esses outros caras. Ou seja, eu preciso fazer um filtro passa-baixa, onde a banda de passagem está entre mais e menos 1 Hz, né? Ou seja, o limite da banda de passagem aí 1 Hz. O ripple da banda de passagem tem que ser tão baixo quanto eu consiga fazer, né? Para evitar variações aí que vão mudar um pouco essa curva, esse pulso triangular, e aí obviamente vão causar alguma mudança também no sinal reconstruído. Mas essas distorções são pequenas, né? É só uma questão mais de fidelidade da conversão. Aí eu tenho aqui uma outra frequência que é o 2 Hz, onde já inicia o próximo conteúdo. Aqui é o meu limite da banda de rejeição. A partir desse ponto aqui onde o espectro começa a crescer de novo, eu preciso garantir que o meu ganho do filtro já é super baixo, sabe? Menos 60 decibéis ou menor, que é para ter certeza que esse cara aqui vai morrer. Idealmente ele deveria zerar, mas a gente sabe que isso não acontece. Então a gente só multiplica ele por um número muito pequeno, para dar uma atenuação considerável, né, entre essas cópias adjacentes. Então eu tenho um limite de banda de passagem, um limite de banda de rejeição. Nessa faixa aqui eu tenho uma banda de transição. E aí eu vou ter um critério de atenuação mínima para matar esse outro pico e um critério de ripple de banda de passagem que vai me permitir fazer uma cópia razoavelmente fiel do pulso original. Só que o que determina a complexidade do filtro analógico? É a largura da banda de transição. Quanto mais largo eu posso fazer a banda de transição, mais tranquilo é a restrição da filtragem. Ou seja, o sinal tem largura de 1 Hz, beleza, tem uma banda de 1 Hz.
Aí as outras cópias vão ter essa mesma banda de 1 Hz. Esse 1 Hz eu não consigo mudar, ele é do sinal, mas a frequência de amostragem sim. Por exemplo, se eu usasse uma frequência de amostragem de exatamente igual a 2, as cópias iam ficar uma em cima da outra. Elas não iam se sobrepor, só que a separação entre elas ainda ia ser 0. Não me sobrou nada de banda de transição aí para recuperar o sinal. Então, na prática, uma amostragem com a frequência de Nyquist, ela não funciona, porque eu precisaria de um filtro ideal para recuperar o meu sinal analógico, e o filtro ideal não é realizável. Então, eu preciso dessa banda de transição. Então, a frequência de amostragem de 3 me deixou com uma banda de transição de 1 Hz, porque aqui a frequência máxima, aqui é outra cópia da frequência máxima. Sobrou a diferença daqui, né, de 3 menos 2, que deu 1. Então, 1 Hz de banda de transição, eu vou ter o projeto de um filtro. Só que se eu uso uma frequência de amostragem de 4 Hz, agora essa outra cópia aqui está centrada na frequência 4. Eu teria uma banda de transição de 1 a 3, ou seja, eu teria 2 Hz de banda de transição. Eu já vou ter, idealmente, eu tenho um filtro mais simples. Quando a gente vai lá, de novo, porque aqui qualquer frequência a partir de 2 Hz serviria. 3 é só o próximo inteiro que eu usei por conveniência para plotar o gráfico. Mas e se eu fizesse 10 Hz a frequência de amostragem? Ou se eu fizesse 10 Hz a frequência de amostragem, eu teria 8 Hz para fazer a minha banda de transição. E a gente viu os cálculos disso, pessoal, lá para filtragem. Entre fazer uma banda de transição com largura de 1 Hz e fazer uma banda de transição com largura de 8 Hz, a diferença que eu tenho é entre ter que utilizar um filtro elíptico de ordem 6 para conseguir, né, fazer a queda rápido o bastante para o que eu pedi, ou poder usar, às vezes, um Butterworth de ordem 1. E, basicamente, essa é a nossa ideia. A gente aumenta a frequência de amostragem para um valor alto bastante para garantir que um Butterworth de ordem 1 sirva como solução de filtragem analógica. Quem aqui, pessoal, eu sei que faz tempo e teve a pandemia, mas quem aqui teve já a oportunidade de trabalhar com conversor analógico digital ou conversor digital analógico num PA, ou às vezes num estudo que foi feito na disciplina de circuitos digitais do professor Márcio? Vocês conhecem o trabalho com o dispositivo, um conversor digital analógico? Eu não conheço, Robson. Pessoal, quando a gente trabalha com um conversor digital analógico, tem o datasheet dele, onde a gente verifica todas as questões de pinagem e tudo mais, mas tem uma outra documentação também que a gente referencia bastante, que é o Application Note do dispositivo. Num conversor digital analógico, pessoal, o Application Note, ele vai ter lá um pino que vai ser a saída analógica, né? Ele tem as entradas digitais lá e ele vai fazer a conversão e ele tem um pino onde ele dá a saída analógica do sinal em referência a um terra lá. Às vezes o terra também é separado, tem um terra digital e um terra analógico. Mas ele tem um pino de saída analógica. Pessoal, a grande maioria dos Applications Note de conversores digitais analógicos vai pedir que você coloque um capacitor ligado ao terra na saída analógica do conversor DA. Para que é aquele capacitor, pessoal? A saída do pino, ela não é uma fonte de tensão com capacidade infinita de fornecer potência. Ela tem uma resistência interna. Então, ou seja, existe uma impedância de saída no pino. Ela costuma ser relativamente baixa, mas ela existe, ela não é zero, ela está lá. Aquela resistência de saída, junto com a capacitância que você vai pendurar em paralelo fora, vão formar um circuito RC. O circuito RC passa baixa, que implementa um filtro de Butterworth. Ou seja, a ideia é jogar a amostragem num nível alto bastante para que, ao invés de eu ter que construir toda uma circuitaria extra de conversão digital analógica para fazer uma filtragem passa baixa com filtros
passivos, RLC, ou com filtragem ativa, né, RIC, mais amplificadores operacionais. Não, eu aumento a amostragem para valores substancialmente mais altos do que eu precisava fazer, e aí eu simplesmente coloco um RC na saída. O resistor eu nem preciso colocar, o resistor é a resistência interna do pino. Só preciso realmente pendurar o capacitor e resolveu. Eu já tenho a reconstrução do sinal do conversor digital analógico. Ou seja, obviamente que isso tem limitações. Para certos sinais, a frequência que eu preciso aumentar a taxa de amostragem, às vezes a plataforma digital que eu estou usando não aguenta. Aí eu preciso equilibrar o meio termo entre manter uma plataforma digital simples, né, poder trabalhar dentro das capacidades dela, e o equilíbrio com o projeto da parte analógica que eu vou ter ali, se eu tiver uma interface com sinais aí, seja na amostragem ou seja na reconstrução de sinais analógicos. Ou seja, a gente consegue, para uma ampla faixa, estabelecer um valor de frequência de amostragem que me ajude. Falou, ó, filtro de Butterworth de ordem 1 realmente não deu, mas dá para fazer um de ordem 2 e com uma frequência de amostragem, ao invés de 10 vezes a taxa de Nyquist, ela vai ser 6 vezes a taxa de Nyquist. Desse jeito, o processador ainda está dentro da capacidade dele de operações no sinal digital e eu ainda tenho uma solução analógica que é simples, sabe? Não é o mais simples, que seria a ordem 1, mas ainda é algo bastante simples de ordem 2. Então a gente consegue equilibrar. Então a escolha da frequência de amostragem, pessoal, é algo que a gente precisa fazer com bastante critério, porque essa escolha ela vai amarrar de maneira inescapável complexidades computacionais que vocês vão ter no projeto do sistema digital e também complexidades de construção que vocês vão ter nas interfaces analógicas daquele mesmo processo. Ou seja, a gente precisa sempre olhar com cuidado para a frequência de amostragem para poder otimizar o meu sistema. A ideia de otimizar é fazer ele com o menor custo possível. De novo, quase sempre economizar na eletrônica analógica traz pouquíssimo ou muitas vezes nenhum impacto, né, ao que eu já tenho definido para a minha eletrônica digital, pela diferença de preços. Né? Para fazer uma boa eletrônica analógica, a gente vai precisar de componentes de precisão e tudo mais, e às vezes uma topologia específica, então é algo mais trabalhoso, traz maiores custos de construção, manutenção, operação e por aí vai. Enquanto muitas vezes eu tenho uma operação muito simples para ser realizada e eu vou pegar ali e falar, eu quero fazer um sistema de comunicação de voz sem fio. Queria testar algo assim e vou fazer num Raspberry Pi. Pessoal, o sinal de voz, a gente considera que a banda de voz aí até uns 4 kHz está muito bem representado, ou seja, a gente trabalha com amostragens de banda de voz a partir de 8 kHz. 8 kHz é um valor muito comum para amostragem de sinais de voz. Eu não estou falando áudio, estou falando só voz. Então a gente costuma ver sinais de voz amostrados aí a partir de 8 kHz, sendo 8 kHz, de novo, um valor bastante comum. Pessoal, esse 8 kHz está muito abaixo do que qualquer plataforma embarcada consegue fazer. O Raspberry Pi mais simples que eu posso encontrar no mercado, ele é capaz de fazer, sabe, de processar as amostras de voz a uma taxa muito superior a 8 kHz. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que eu vou precisar construir um front-end analógico, seja para captação do sinal de voz e digitalização, ou seja para reprodução no outro terminal do dispositivo. Eu vou ter processamento analógico de sinais e eu consigo deixar esse processamento analógico de sinais muito simples. Se eu uso 8K fixo, eu vou ter uma solução analógica de ordem superior
do que se eu utilizasse 16K ou 32 kHz de frequência de amostragem. Se eu uso 8 kHz, 16 kHz ou 32 kHz de frequência de amostragem, não vai fazer diferença para a plataforma digital. O Raspberry Pi que eu comprei vai ser o mesmo. Vai existir sim uma diferença em consumo de bateria. O consumo de bateria para processar essas amostras extras é um custo marginal que eu preciso ter em mente. Obviamente que existem técnicas para que eu fazer a sobreamostragem só para resolver o filtro anti-aliasing de forma mais barata, mas assim que o sinal estiver digitalizado corretamente, eu diminuir a taxa de amostragem dele, uma operação que a gente chama de decimação. De maneira que, durante o processamento digital de sinais, eu trabalho com um número menor de amostras para limitar esse impacto no custo marginal do processamento. E aí, antes de fazer a conversão digital analógica, eu vou lá e faço uma reamostragem do meu sinal jogando um número maior de amostras, né? A decimação e a interpolação, no caso a interpolação digital. Então, se tudo pesar demais, eu ainda tenho recursos no processamento digital de sinais que vão me ajudar a manter baixos a complexidade do sistema analógico e também os custos computacionais que eu vou ter com o processamento dos sinais digitais. Tudo isso, pessoal, está estreitamente amarrado com a minha escolha de frequência de amostragem. Então, preciso conhecer muito bem o meu sinal, preciso ter uma noção global muito bem fechada do que é o processo que eu quero fazer e as operações envolvidas e os custos envolvidos para poder escolher valores, né, de frequência de amostragem e uma estratégia de processamento que me permitam fazer isso com o menor custo possível. Essa é a diferença entre montar um negócio de véspera para apresentar num PI, onde a ideia é que ele funciona, então está tudo certo, ou você realmente, de fato, ir atrás de projetar e otimizar um sistema que você vai apresentar já no seu TCC, onde a banca vai avaliar as coisas com muito mais critério, onde você tem que defender com bastante propriedade cada uma das suas escolhas. Beleza, pessoal? Dúvidas? Beleza, professor. Então, um conversor digital analógico, ele é um CI, né? Sim. A gente... Aí, nós temos... Não, desculpa, pode falar. Ele tem um número de entradas variadas, né? Pode ser 2, 3, 4... Nós temos várias construções para conversor analógico digital. Tem várias formas de como ele faz a medida, né, do valor analógico para codificar no valor digital. Então você tem aí, obviamente, que a primeira coisa que vem quando a gente fala em conversor AD é o número de bits. Tem conversor AD de 8 bits, de 16 bits, de 24 bits e de vários valores aí intermediários a gente encontra no mercado. Uma outra coisa importante é a velocidade desse conversor AD. Quantas amostras ele consegue fazer por segundo. A maioria dos conversores analógicos digitais aí de propósito geral que você encontra, inclusive muitos que já vêm até embutidos em microcontroladores, você vai ver aí que pelo menos eles vão fazer aí algumas dezenas de milhões de amostras por segundo. Ou seja, completamente tranquilo para trabalhar com coisas tipo áudio, sabe? Que a banda está na casa das dezenas de kilohertz, né? Você tem amostragem na ordem de dezenas de megahertz. Obviamente que plataformas embarcadas aí com mais recursos, com clocks de máquina mais altos, a gente já chega a frequências de amostragem da ordem de centenas de megahertz. Então a gente já tem um pouco mais de latitude aí nos sinais que a gente está trabalhando. A gente já consegue fazer coisas do tipo Software Defined Radio,
que é, por exemplo, acho que todo mundo aqui tem uma noção de como funciona a rádio FM. Né? A rádio FM ainda é um serviço analógico e você simplesmente tem um circuito ali com um sintonizador, quase sempre um sintonizador de entreferro num indutor, onde você escolhe uma faixa de frequência, mas toda a detecção num aparelho de rádio tradicional é através de circuitaria analógica. Né? Você tem ali indutores, capacitores, amplificadores e por aí vai. Só que acho que todo mundo já viu que tem muitos celulares, já está caindo mais em desuso, mas acho que muitos fabricantes ainda fazem. Você simplesmente pluga, né, o cabo do fone de ouvido no seu celular e aquele cabo do fone de ouvido ele vai servir de antena. E aí você pode usar o seu celular para ouvir rádio FM. Só que o seu celular ele não tem um demodulador FM analógico, tá? Porque simplesmente não cabe num celular. Né? É um circuito grande, precisa de espaço, porque tem um baita do indutor lá dentro. O indutor é grande, pesado, volumoso, ocupa um espaço que não existe dentro de um aparelho móvel. Como que isso é feito então no celular? No celular ele pega o sinal na frequência lá da rádio FM, amostra aquilo e em cima das amostras daquele sinal FM, ali ele faz a demodulação. Ou seja, ele faz a demodulação do sinal de rádio através de software, na banda das centenas de megahertz lá que é do sinal FM. Ou seja, o trabalho que era feito por um circuito analógico, agora é feito por um software funcionando num circuito digital. A única questão necessária ali é que a minha capacidade de tomar as amostras tem que ser rápido bastante para eu poder pegar esses valores do meu sinal analógico. Rádio FM, a rádio FM é a estação mais alta, as frequências dela estão ali na vizinhança de 110 MHz. Então, pela taxa de Nyquist, eu vou precisar de um conversor analógico digital que faça mais de 220 milhões de amostras por segundo. E isso, pessoal, embora não seja trivial, você não vai encontrar um conversor assim embutido em microcontroladores de propósito geral, mas principalmente se você, por exemplo, voltando ao exemplo do Raspberry Pi, ele vem com diferentes sabores, né? Tem o genérico mais barato, tem os de processamento digital de sinais em tempo real, que tem instruções DSP, e eles também têm as plataformas lá que são para desenvolvimento de SDR, de Software Defined Radio. Esses caras que suportam implementação de SDR, você vai ver que eles têm lá conversores AD que fazem, às vezes, até bilhões de amostras por segundo. Porque se você estiver trabalhando, por exemplo, eu vou fazer aqui uma aplicação de Bluetooth ou de Wi-Fi. Essa é a frequência, essa é a banda que a gente trabalha, a banda de 2.4 GHz, que é a faixa não licenciada, que a gente usa há bastante tempo para Wi-Fi. E não é um padrão mais novo, na verdade o primeiro padrão de Wi-Fi rede A era na faixa dos 5 GHz, mas agora os padrões mais recentes estão usando como banda dual, trabalhar ao mesmo tempo 5 GB e 2.4 GB. É que a banda de 2.4 ela é bastante poluída. Você tem o Wi-Fi, você tem o Bluetooth, você tem alguns aparelhos, eu não sei se aqui no Brasil vale, mas na literatura a gente encontra muito isso, alguns aparelhos de telefonia, telefone sem fio, babá eletrônica, esse tipo de coisa. Isso tudo vai para a banda não licenciada de 2.4 GB, enquanto a de 5 GHz está mais limpa. Para você poder trabalhar com sinais nessa faixa de frequência, você precisa de conversores que deem conta do recado, sabe? Que sejam capazes de fazer amostras a um valor maior que o dobro dessa faixa de frequências. Ou seja, para trabalhar, observar sinais de Wi-Fi na banda de 5 GHz,
eu preciso de um conversor AD que opere acima de 10 GHz, porque ele precisa fazer mais do que o dobro das amostras em relação à banda do meu sinal. E isso, pessoal, é a limitação do que a gente tem do padrão 5G novo, que o padrão 5G, a princípio, ele é idêntico ao 4G. Mudou muito pouco em termos da organização dos sinais entre o 5G e o LTE, que é o 4G que a gente tem hoje. O que mudou bastante, que promete aquelas bandas? Aqueles throughputs, de gigabits por segundo. É trabalhar numa outra faixa de frequência, trabalhar bem acima, trabalhar na banda de 20 a 30 GHz. Lá tem uma grande vantagem, porque não só a gente tem uma banda muito mais alta e muito mais larga, ou seja, cabe muito mais informação, não tem nada lá. Como não existia eletrônica para trabalhar com aquela banda até muito recentemente, não é igual a banda, por exemplo, acho que vocês vão lembrar uns anos atrás, quando a televisão aqui passou de ser analógica para ser digital, pelo menos aqui no estado do Paraná, a RPC passou o ano inteiro falando disso, que vai acabar o sinal analógico, porque é tudo delimitado pela Anatel. Então aqui, por exemplo, no Brasil a gente tinha a banda dos 800 MHz, que tinha ali, eu acho que dava uns 10 ou 12 canais de TV, era mais ou menos isso. 10 ou 12 canais de TV. Aquela banda dos 800 MHz, falou assim, venceu a concessão e ela não foi renovada para aqueles canais de TV. Aqueles canais de TV falaram, não, agora você vai fazer transmissão digital numa outra banda, porque com 100 MHz de banda, que era a banda que ia de 800 a 899 MHz, eu estava transmitindo só 12 canais de TV, era o que cabia ali. Mas com aquela banda, pessoal, eu consigo atender milhares, se não milhões de pessoas, onde eu tenho essa densidade demográfica, com serviço de dados. A transmissão analógica ela é muito ineficiente, ela fazia muito pouco com uma banda muito grande, ou seja, nessas faixas mais baixas de frequência, onde a tecnologia para trabalhar já existe há muitas décadas, estava tudo tomado já, sabe? Tava tudo recortadinho, sabe? Todo mundo tem o seu pedacinho e tudo mais. E o pior, está tudo muito mal distribuído, porque como eram coisas históricas, o pessoal foi pegando uma fatia aqui, outra ali, e não aproveita muito bem. Por exemplo, na banda de 700 MHz, eu lembro que eu olhei isso uma vez, que é uma banda muito interessante, principalmente para regiões assim, igual o Campo Mourão, onde a gente não tem uma cidade muito grande, não tem uma densidade demográfica muito grande. Então o que acontece? A gente tem ali, cada operadora ali ela não chega a ter uma meia dúzia de torres celulares para cobrir toda a área urbana da cidade, mais as imediações ali mais próximas da área rural. Para poder cobrir isso bem com poucas torres, eu preciso trabalhar com frequências mais baixas, porque frequências mais baixas acompanham melhor o contorno do relevo, enquanto frequências mais altas elas tendem a ser bem aquela questão de ótica geométrica, sabe? Só vai reto, não curva, não faz nada. Então tende a ser de frequências mais baixas. Então eu peguei aqui, uma vez eu olhei, porque aqui em Campo Mourão a gente vai ter TIM, Claro, Vivo e Oi, as 4 operadoras aí de cobertura nacional. E o que seria o ideal? E eu falo o ideal não só em termos de organização, não é uma questão de toque nem nada, mas é o ideal em termos técnicos, para poder explorar os melhores parâmetros de transmissão. Era cada um ficar organizado contiguamente, fazendo 25, 25 e 25. Mas não é. O pessoal pensava, o primeiro tinha 5, aí depois o segundo tinha 10, aí tinha um outro vinha mais 10, aí os outros 2 voltavam 5 e 5. Era tudo assim, completamente esmigalhado no meio, ao invés de ser organizado bonitinho. Isso impedia, por exemplo, que a gente usasse o padrão LTE, o 4G, ele na verdade são 3 padrões distintos que evoluíram ali nos últimos 10 anos. Isso acabava impedindo que a gente usasse as técnicas assim, que davam mais velocidade de transmissão. Então,
Tudo isso, quando a gente vai para um padrão novo, sabe, quando a gente vai para ondas milimétricas de 20 a 30 GHz, a gente não tem que lidar com nada disso, a gente não tem história, a gente não tem passado nenhum que a gente precisa carregar junto. Ali está tudo limpinho, porque a eletrônica para trabalhar naquela faixa de frequência, ela é um desenvolvimento bastante recente, né? Então a gente vai poder começar as coisas de uma forma muito melhor organizada, mas é sempre uma questão de limitação do que a gente tem hardware disponível para fazer, para poder explorar os recursos, porque aquela banda está lá desde sempre, a gente simplesmente não tinha condições de utilizar. Dúvidas, pessoal? Só recapitulando, essa frequência da telefonia sem fio qual é a faixa de acima de 10 GHz? Então, eu não olhei, eu tenho até o telefone sem fio lá em casa, que depois eu vou dar uma olhada na frequência, mas eu lembro que eu tinha um quando eu era criança lá em casa que era de 600 MB, né? Então, era numa outra faixa. A banda de 600 MB agora, ela ainda tem canais de TV, mas ela o pessoal está verificando de leiloar ela justamente para fazer atendimento de internet em comunidades afastadas. Porque na faixa dos 600 MHz, eu consigo assim, para quem já viajou aqui no Paraná, quando a gente está descendo aqui de Campo Mourão para Curitiba, sabe, você tem sinal de internet ali em Guarapuava, e aí depois, a hora que você está passando ali em frente de Irati e Palmeira, você também tem sinal. Fora disso, sabe, fora das imediações, né, até que a gente chega lá na rodovia do Café, você roda quilômetros a fio sem uma barra, sem um nada. Por quê? Não tem densidade populacional ali que justifique o investimento de você ficar colocando várias torres, né, porque cada torre é um mega investimento de infraestrutura em termos de equipamento, sem contar, sabe, burocracias que a gente ainda coloca, como um licenciamento ambiental que às vezes demora anos para sair. Só que se eu coloco uma única torre, só que numa frequência de portadora mais baixa, na banda de 600 MHz, na banda de 600 MHz eu consigo atender, se o terreno não for muito acidentado, e ali ele já não é mais tão acidentado, eu consigo às vezes atender um raio de 100, 120 quilômetros. Enquanto se eu estou trabalhando com 1.2 GHz, isso daí cai para um raio de 10 quilômetros, sabe? Então, algumas coisas são bem aplicadas para áreas urbanas, onde eu tenho uma densidade maior de usuários, e as outras coisas são melhor aplicadas para áreas, né, rurais, onde eu tenho uma ampla extensão que eu preciso dar cobertura, só que eu não tenho uma grande densidade de usuários ali. Ali a população local que é atendida não chega a ter 1000 usuários. E aí eu tenho as pessoas circulando nas estradas, que vão dar ali mais uns 1000. Então, para você atender simultaneamente ali 2000 usuários, a ideia não é que você monte uma coleção de torres ali com frequências altas que tenham um alcance curto. Não, você coloca uma torre só, estrategicamente posicionada ali de acordo com o relevo, que vai te dar uma cobertura ali com um raio de centenas de quilômetros, e você atende o pessoal com a mesma qualidade, com tudo igual, só que a um custo menor para fazer esse atendimento. Esses são fatores, pessoal, que eu estou explicando aqui usando como motivação, obviamente, mas são coisas que vocês vão estudar em fundamentos de comunicação. Beleza, professor. Mais alguma dúvida? Tá ok, pessoal. Só um último lembrete, então. A atividade acompanhada, a última atividade acompanhada nossa, a entrega dela é nesta quinta-feira, né? Não deixem para fazer na última hora. Amanhã tem o PA das 15h50 até as 17h30 para ajudar, né, quem estiver precisando de um auxílio mais específico aí. Tá ok? Valeu, professor. Boa tarde. Valeu, boa tarde.